Oi, nós somos o Culturales e estamos aqui com mais um Pod Arte. Nós estamos hoje aqui para entrevistar esse artista, Didi Vilela, que encanta todos aqui em São Vicente, com todas as suas atividades culturais, com toda essa amostra que tem da arte aqui em São Vicente. Por isso a gente decidiu convidar você hoje, Didi, para que você possa falar um pouquinho da sua experiência nesse mundo artístico, nesse mundo cultural e trazer um pouquinho dessa realidade aqui para nós. A Larissa vai começar explicando um pouquinho de como a gente vai fazer uma dinâmica de perguntas e aí, ao decorrer do coisa, a gente vai explicando como vai funcionar. Inicialmente, a gente separou algumas perguntas para fazer para você em relação à sua trajetória na arte, na cultura vicenciana, principalmente. E a gente também separou uma dinâmica, mais para o final, que é o bate-volta, que a gente fala uma palavra e aí você responde com alguma coisa que vem à sua mente. Mas primeiro, a gente queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Fiquei muito lisonjeado com o convite de vocês e acho que esse grupo Culturales é uma iniciativa grandiosa para a cidade de São Vicente de Minas, no campo artístico e cultural, e eu acho que essa iniciativa só vem agregar para a cidade um lugar extremamente rico culturalmente e que muitas vezes quem movimenta são jovens. Então, a partir de alunos, estudantes da escola e jovens, acho que já é uma proposta extremamente relevante e muito grandiosa assim, para o crescimento da cidade mesmo, da cultura. Então, eu nasci aqui em São Vicente de Minas, na época que eu me formei no Colégio Marista. A arte aqui começou a caminhar com o teatro. O irmão Marcos, que era um irmão que trabalhava aqui, e meu primeiro contato foi com o teatro. E eu me lembro que ele era extremamente rígido, a gente tinha uma responsabilidade muito grande. Para poder participar do teatro, a gente tinha que ter notas boas, a gente tinha que ter ética, a gente tinha que ter uma série de quesitos para poder entrar. E eu acho que foi um aprendizado muito grande, e eu acho que ele que deu esse pontapé inicial. Nós movimentávamos a cidade assim de forma muito louca, porque a gente conseguia ir para as mostras, mostra cultural. E essas mostras normalmente aconteciam não só aqui na cidade, como acontecia também em outros estados. Então a gente chegou a ir para Goiânia. Só que, sim, por exemplo, a gente não tinha grana para isso. E se não tem grana, a gente não tem como ir. Então a gente movimentava. Então, festa, a gente fazia rifa, a gente fazia teatros e cobrava a entrada. A gente era extremamente organizado. E para meninos de sexto ano, tá? Sexto, sétimo, oitavo. E eu me lembro que o nosso diretor ele era rígido com horário. Se o horário era 8 horas da noite que a gente vinha para poder ensaiar, a gente deveria estar 15 minutos antes varrendo o palco e deixando o palco como deve. Então, isso é essa questão da responsabilidade, essa questão de entender como é que funciona um grupo, porque a gente era um grupo, né? Eram os princípios básicos para que a gente conseguisse tudo que a gente conseguiu. A gente conseguiu, na época, 20 mil reais para poder fazer essa viagem para Goiânia. E era interessante porque a gente também não tinha... os pais não empacavam. Eles confiavam no irmão Marcos, que era o nosso diretor na escola, e na nossa responsabilidade, assim. E o fato da gente ter ido para Goiânia e conhecer uma galera do Rio, de São Paulo, de Curitiba, foram múltiplas linguagens ali dentro que a gente conviveu. Era desde cinema até teatro, até dança. Então isso para a gente era muito rico, de conhecer outras pessoas, conhecer outras realidades. E eu me lembro que a gente sempre ia muito arredio,
extremamente humilde, mas muito arredio, porque a gente falava assim, poxa, a gente é de uma cidade pequena, a gente não é profissional, a gente vai estar apresentando para pessoas que são de cidade grande, que tem outro patamar. A diferença. E aí, sim, tudo caiu por terra, porque nós fomos, assim, aclamados mesmo pela rigidez e profissionalismo, né? O irmão Marcos, ele era muito assim. Então, eu acho que eu tento trazer isso pro meu dia a dia, assim. Foi assim toda a minha trajetória em Belo Horizonte. Lá eu sou formado na UFMG para o curso de teatro. Então lá você tem o teatro na licenciatura, que você se forma como professor, e você tem como bacharelado. O bacharelado você é diretor e você também é ator. Então são duas formações diferentes. E fiquei 20 anos lá. Lá a gente tinha um grupo de teatro que chama Mayumbi. Era um grupo hispânico brasileiro. Metade do grupo eram chilenos e metade do grupo eram brasileiros. Nossa, que chique. E a ideia era exatamente assim, a gente faz dessa conexão de dois países e a gente trabalhava muito em cima de questões, a gente trazia essa questão do teatro, mas um teatro mais político, assim. Então, sempre o que estava à tona, principalmente coisas ligadas à política. A nossa diretora, ela sofreu a ditadura militar, então ela tem isso muito, muito imbricado nela. E a gente tentava trazer um teatro que não fosse um centro também, né? Tipo um Nelson Rodrigues, alguns dramaturgos renomados, a gente tentava descentralizar e tentava trazer dramaturgos novos que estavam começando no mercado e que fosse tanto brasileiro quanto chilenos ou peruano ou boliviano. Então a gente tentava trazer essa ideia bem descentralizada mesmo para o contexto do teatro mineiro, né? Belo Horizonte ele é um grande polo e ele tem crescido muito no campo do teatro, no campo do cinema. E aí, com a pandemia, tudo veio à tona, caiu drasticamente, acho que tudo, de modo geral. Começou a ter até teatros online, que foi muito desafiador para a gente, né? Testar isso e ver como é que isso funcionava, para a gente foi muito desafiador. Mas chegou numa hora que, para mim, estava complicado ficar lá em Belo Horizonte, meus pais mais idosos aqui em São Vicente de Minas. E aí, num processo não de loucura, mas de responsabilidade assim, muito grande, para mim, eu falei, cara, eu tenho que voltar para São Vicente de Minas e eu preciso ajudar os meus pais, porque eu sou filho único. E aí eu vim para São Vicente e aqui eu, graças a Deus, acabei passando no concurso para professor. Lá eu era concursado também, então exonerei os meus 2 cargos que eu tinha lá. Então lá você também trabalhava como professor? Sim, lá eu trabalhava como professor de teatro e professor de arte. E além dessa companhia. Então eu abdiquei de tudo e falei, poxa, eu vou começar em São Vicente de Minas. E querendo ou não, as minhas raízes estão todas aqui. É verdade. E eu falei, poxa, então agora eu vou ter que contribuir um pouco de todas as minhas vivências de Belo Horizonte. Agora é a minha vez de contribuir e de tentar trazer e movimentar cultura aqui na cidade. Não que não seja movimentada, mas assim, é mais uma pessoa e, enfim, alguns amigos que já moravam aqui sempre conversavam comigo, nossa, Didi, poxa, tá muito complicado, tá muito difícil, a gente percebe que os jovens não estão envolvendo, precisa de um apoio, precisa de projetos diferentes, precisa de incentivo, poxa, vem pra cá, vamos tentar fazer coisas diferentes. E com tudo para começar, o pontapé inicial é difícil,
a gente só não pode desistir. E aí estou eu nessa empreitada, assim. A princípio, meu foco tem sido muito com os menininhos de 1º ao 5º ano, que é o meu público, né? Que eu trabalho na escola como professor de arte. E eu já fiz alguns pequenos trabalhos aqui na escola estadual como convidado, né? E a ideia é ir expandindo, exatamente, assim, e tentar consolidar um grupo de teatro aqui na cidade. Não que seja só de teatro, mas que trabalha as múltiplas linguagens, do cinema também, das artes visuais. Porque a gente tem muitos artistas aqui na cidade, muitas potências aqui. Muito talento que está escondido por aí. Exatamente. Cada dia que passa eu vejo muito mais. Mas eu acho que falta muito incentivo, alguma coisa. Partindo até disso que você falou agora, você disse que quando você entrou aqui na escola, né, você viu o irmão Marcos e aí você teve esse pontapé e esse encontro com o teatro. Mas eu gostaria de saber se em algum momento assim da sua infância, por exemplo, você já se identificava com esse teatro, você já se identificava com esse campo artístico, ou se você só descobriu mesmo quando você chegou aqui na escola? Desde pequeno eu sempre gostava das alturas, assim. Tinha qualquer palquinho eu gostava de subir. Não sabia o que fazer, mas eu adorava subir. Já era espontâneo, então. E morrendo de vergonha, mas subia, né? Tinha uma coisa ali que me movimentava. Sempre gostei muito de dançar, então a dança foi uma coisa que até então foi um pouco mais forte, assim. E aí quando eu comecei a entrar no teatro, foi difícil, porque eu me lembro que, nossa, me pegaram muito no meu pé. Eu era, assim, um dos piores atores que tinha. E eu saía sempre chorando daqui, eu sou péssimo, eu não dou conta, eu não sei o quê. Mas, assim, foi extremamente importante para mim, porque isso me amadureceu. Eu era péssimo na leitura, em sala de aula. O teatro me desenvolveu uma leitura que foi, assim, os professores, que eram Regina Celli, conhecida bem bravinha, que era extremamente rígida e uma excelente profissional. Ela ficou assim, tô acreditando. A minha dicção melhorou, a minha espontaneidade melhorou, até os meus cacoetes e tiques que eu tinha. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer teatro, né, era sempre parecia um ganso, assim, né? E as pessoas tiravam onda e riam, e eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não é para mim isso. Então, assim, e quando a gente enfrenta também esses fantasmas e essas sombras, eu acho que muda tudo, porque isso, inclusive, me facilitou demais, assim. Todos os empregos que eu tentei em Belo Horizonte e que eu passei por uma entrevista. Inclusive, assim, um momento histórico na minha vida foi quando eu tentei o meu mestrado, né? E que a fase final era uma entrevista. E nessa entrevista, assim, eu criei um roteiro de possíveis perguntas que talvez a banca pudesse me fazer. E eu já tinha as respostas ali pré-definidas. E, inclusive, o olhar que eu olhava para a banca, desde o olhar de piedade, de humildade e também de eu sei o que eu estou falando, confia em mim, confia no meu projeto. E depois que eu fiz a entrevista assim, e fui super bem, passei, falei, caramba, o teatro me ajudou até nisso, assim. Ele te ensina a você ser, a você, qualquer conversa que você tenha com uma pessoa, o teatro ele te ensina a você ir ali na feridinha da pessoa e não que você vai conseguir o que você quer com a pessoa, mas ele é quase como um psicólogo, sabe? Uhum. Eu preciso tirar isso dela. Eu vou fazer isso, 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 isso. Mas não é que isso seja uma coisa negativa. Estou fazendo uma manipulação para conseguir o que eu quero. Não. É uma coisa que é gostosa, que é uma coisa que é pro bem. Assim. Eu quero fazer ele feliz, quero me sentir feliz e quero que a gente consiga alguma coisa. Então,
ele te ajuda. Inclusive, outra coisa também foi quando eu tirei carteira. Quando eu tirei carteira de motorista, foi no teatro. Desde a maneira como eu entrei, sentei no carro, olhei para o meu instrutor e ele tentou de todas as formas me desestruturar psicologicamente. Eu extremamente respirando, extremamente tranquilo, morrendo de medo por dentro, tremendo a minha perna. E eu ainda conseguia fazer umas brincadeirinhas. Tudo o teatro ajudou. Então, assim, eu falo que o teatro é para a vida. Isso que eu esteja falando pode ser um bordão ridículo. Nossa, que frase feita, né? Mas não é assim. Ele te desenvolve, acho que, N habilidades. E que você vai descobrindo no decorrer. Não adianta você falar, eu quero aprender tudo de uma vez, porque não é. É com o tempo, com a maturidade e é com as sombras, né? Quanto mais você é desafiado, eu peguei muitos diretores em Belo Horizonte que acabavam com a minha raça e me deixavam lá no chão. E isso foi muito bom para mim, porque você coitadinho, sabe? E assim, você fala assim, nossa, gente, cara, não sou mais adolescente, sou grande, eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades. Não, então, assim, foi, acho que é por esse caminho, assim, sabe? Sim. Você citou aqui pra gente que, em meio a dúvidas e também a sua experiência, você escolheu o teatro e você gosta disso que você faz e essas coisas, né? E em algum momento da sua vida você quis fazer outra coisa? Quando você ingressou no teatro, você tinha dúvidas ainda? Desde muito novo, eu sempre gostei de. Também parece que todo mundo quer isso, né? Mas eu sempre quis ser médico porque eu queria cuidar das pessoas e o Dr. Evaldo, que era o médico que existia aqui em São Vicente de Minas, era para ele ser meu padrinho. Acabou não sendo, mas ele sempre teve uma afinidade muito grande com a minha família. E eu sempre, nossa, eu quero ser médico, eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E um dia ele me convidou para assistir um parto. Eu devia estar na sexta ou sétimo ano. E aquilo para mim foi um evento, né? Todo o ritual de colocar, de botar a máscara, de, né? Lavar a mão, não sei o quê, não lembro se era um sabonete de enxofre. E eu entrar naquele lugar todo branco, aquela luz branca, que ao mesmo tempo, assim, era pavoroso, né? Porque eu sempre tive medo de injeção, de agulha, essas coisas, né? Nossa, queria ser médico. E eu entrei, assim. E aí chegou o paciente com aquele pano branco na frente. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? E quando começou o bisturi a cortar, aí minha pressão caiu. Eu desmaiei. Fiquei muito mal. Saí correndo da sala. Fui direto para um banheiro e quase vomitei, não cheguei a vomitar. E fiquei mal, assim. Ali eu falei, eu acho que não é isso. Assim, a vontade de ajudar é muito grande, mas mexer com o corpo humano, com, né, assim, rasgar uma pessoa, ou costurar uma pessoa ali, dependendo do estado que ela está, aquilo para mim, assim, deu um mal-estar muito grande. E até então eu não pensava. E aí tudo começou quando eu comecei a fazer teatro com a Renata, da Fruta Amarela. Ela fez uma performance numa praça, foi um palanque que montou na praça e a gente fez essa apresentação. Não me lembro se foi algum evento que teve. E ali ela me convidou, eu fiquei super feliz. E aí, com a vinda dos irmãos, com o irmão Marcos que abriu o grupo de teatro, eu fui, fiz o teste, passei e comecei a gostar. E falei, gente, é isso mesmo? E aí, assim, sexto, sétimo, oitavo, nono, no ensino médio, eu falei, cara, é isso. É o que eu quero. E aí, acho que foi uma decepção geral para todo mundo, né? Principalmente pelos meus pais, que acreditavam piamente que eu seria um médico. E aí, eu descambei para o mundo das artes, que é uma coisa que eu sempre gostava.
assim, eu sempre gostei, mas eu não entendia, né? Assim, né? Igual eu falei para vocês, eu ia pro palco, eu gostava de subir nas cadeiras, eu gostava de dançar, mas ainda não tinha aquela coisa consolidada na cabeça, não sabia direito o que eu quero. É difícil, né? Assim, na minha época, no ensino médio, primeiro ano, você não sabia o que você queria. Hoje em dia tá assim também. Você tem uma linha de raciocínio, aí eu acho que eu quero, me agrada essa linha, essa área, né? Mas acho que no segundo ano do ensino médio eu bati o martelo, falei, não, independente do que for. E não me arrependo. Ai, que ótimo. Assim, Porque né? é muito difícil, né? Você tá assim no segundo ano, você ainda tecnicamente é novo e já ter que decidir sua vida, seu futuro, é uma decisão muito complicada, muito E difícil. assim, eu me lembro que não foi fácil passar. Assim, eu tentei uma vez na UFMG, não passei. Aí eu tentei na UFOP em Ouro Preto, fui para a segunda fase. Aí fui bem nas provas, na prova de aptidão foi assim, um fracasso. Eu falei, gente, mas eu quero ser ator e eu fui um fracasso na aptidão. Você tinha que cantar, você tinha que dançar, você tinha que interpretar. Tinha improvisação, era uma semana. Mas assim, o seu foco inicial sempre foi a UFMG. Você sempre quis entrar na UFMG? Não, porque eu também não conhecia muito. Então, foi só... No ensino médio é que as pessoas, os mais assim, né, os mais intelectuais da minha sala sempre falavam da UFMG. Uhum. E aí acho que na onda, Você foi. eu quero que é chique, né? Eu quero, poxa, eu quero UFMG. Mas, e aí eu vi que o bicho pegava, que o buraco era bem mais embaixo, né? Uhum. E que a base que eu tive aqui, nunca que eu conseguiria. Então, assim, a primeira vez que eu tentei, não passei direto, assim. Foi muito ruim. Aí na segunda, aí eu fui para Ouro Preto, comecei a fazer cursinho lá, me deu uma base maior. Inclusive eu fiz um teatro técnico lá e a professora é excelente, então ela me ensinou várias técnicas assim de dança, de teatro, tudo. Isso me deu uma força maior. Uhum. Ainda assim não passei, passei na UFOP para a segunda fase, mas na aptidão foi um fracasso. Aquilo foi muito desmotivador. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, gente? Pelo amor de Deus, não é isso, né? Não é para eu ser ator. Mas aí alguma coisa ele falou ali, não, continua. Não é fácil. E aí tentei pela terceira vez. Eu tentei a UFMG, aí passei na primeira fase. A segunda fase foi assim, terrível, foi extremamente difícil, porque assim, meu calcanhar de Aquiles é cantar, né? E aí eles deram para mim uma música do Chico Buarque, voz da Bibi Ferreira, e eu tinha que cantar uma música chamada Gota d'Água, que é assim, o agudo da mulher ia lá nas alturas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tive que cantar com uma senhora acompanhando no piano. E eu ainda tinha que entender o piano, todos com aquela cara de, assim, ai, não aguento mais pra cá desse menino, vamos acabar logo essa prova. Meu coração, 20 professores me olhando, com uma cara de sim. Tudo de nojo. De nojo. Frustração. E eu tinha 10 minutos cravados para fazer tudo assim. E aí finalizou com um senhor de 80 anos, apresentando uma dança toda acrobática. E eu achando lindo aquilo. Depois ele falou assim, agora você vai fazer o que eu fiz. Eu, Minha não lembro nossa. de mais nada que ele fez. E nem dou conta de fazer. Nossa. Aí naquele dia eu falei, poxa, não passei. E aí tentei o FOP, aí passei na primeira fase, segunda fase já foi um pouco mais tranquilo. E aí, assim, parece que os dois resultados vieram ao mesmo tempo. Eu passei na UFOP, passei na UFMG, mas na UFMG, tipo, eu passei em último lugar, mas passei. Passou, E tá tudo bem, né? E aí, ali eu falei, cara, que legal. É isso. Não desista. Gosta? Vai. Você vai tentar uma, você vai tentar duas, você vai tentar três. E eu me lembro que a minha sala era um monte de intelectualzinho riquinho que fizeram as melhores escolas de teatro de Belo Horizonte. E hoje, em sua maioria, eles não deram conta. eles não trabalham, não atuam, desistiram e durante o curso foram desistindo e não se empenharam e eu parei.
que era todo mundo meio que deixava de lado, não que sobressair, assim, mas pô, é o que eu queria, então eu fui atrás, e aí sim, dentro da academia eu fui crescendo, aí tive iniciação científica, que foi muito legal, depois eu tentei o mestrado, aí dali eu fui convidado para poder dar aula no Coltec, e aí a coisa foi crescendo, e dentro do teatro, então isso que é bacana, assim, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que assim, tudo estava desfavorável para mim. Assim. É como se o universo estivesse falando, não seja artista, não vai dar certo. Então isso me fortaleceu, inclusive, assim, a minha identidade como artista, porque você tem que peitar muitas coisas, você tem que enfrentar muitos leões todos os dias, sobretudo num lugar grande e várias pessoas querem puxar o seu tapete. Várias pessoas querem puxar o seu tapete. Não só querem, como puxam. Então você tem que se fortalecer muito emocionalmente, muito, em todos os aspectos. E eu acho que esta minha vivência com o Irmão Marcos, aqui na cidade de São Vicente de Minas, que é uma cidade pequena, isso me ajudou muito, porque assim, talvez se eu tivesse isso numa cidade grande, eu não ia ter esse envolvimento, que aqui era 24 horas, eu olhava para a cara dele. Né? O irmão Marcos chegava num ponto assim, de se me visse na rua bebendo cerveja ou cachaça, e daria um tapa na cara. Falava, olha, vou na sua casa. Então era um papel de pai também, sabe? Assim. Então, assim, eu sinto muito isso aqui em São Vicente, sabe? Eu sinto um envolvimento maior de todos, assim. Parece que os projetos começam, depois morrem por falta de incentivo, assim, né? E às vezes até mesmo incentivo nas famílias, né? É verdade. Que às vezes desacreditam também. Desde cedo também faz falta, né? Faz falta. E às vezes também o papel da escola, acho que é tudo, né? A escola, a comunidade. Então acho que falta fortalecer isso mais. Até para a família falar, poxa, não, confio no meu filho. Porque será que ele está indo para o teatro mesmo? Será que ele não está indo para outro lugar? Tem essa desconfiança, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo aqui, né? Então eu entendo assim, a postura dos pais e há uma falta de credibilidade muito grande. Então acho que precisa fortalecer e mais uma vez eu acho que a juventude essa iniciativa pode ter que continuar trazendo mais membros, né? Sempre mais. Pegar essa galerinha de sexto ano que está chegando aí crua, né? E fazer um tratamento de choque, um choque positivo, sabe? De ideologias, de coisa, porque às vezes os meninos saem ali da escola que a gente dá aula muito fervendo, assim, borbulhando de criatividade, de vontade, que ali a gente já desenvolve isso. E aqui tem que continuar, então, assim, é um convite para vocês também, assim, chamar eles para poder participar, para eles já entendendo como é que movimenta as coisas. Eu acho que é bem, sabe, acho que vocês vão ter um ganho muito grande, assim, e para ir já ir desenvolvendo, e para ir já, né, trazendo novos membros, assim. E é legal quando é desde pequenininho, igual, por exemplo, a escola de arte, escola de esporte que tem, né, que já pega os menininhos desde o sexto ano, para quando ele já está no ensino médio, ele já está bem tecnicamente, psicologicamente. Poxa, por que essas meninas, esses meninos estão ganhando tudo aqui? O Bruno já começa desde... Jovens. E por que a arte não pode ser assim também? E de que maneira você acha que as manifestações culturais e a arte muda os jovens e os indivíduos futuramente de uma cidade? Com essa tecnologia, eu acho que ela é maravilhosa, extremamente benéfica, mas ela também é muito contraditória. Quem é bem direcionado, quem é bem instruído, quem tem uma família extremamente forte e tem esse abraço assim materno, paterno, familiar, que direciona, que instrui em complemento da escola, pode ser interessante porque os meninos vai
saber lidar com a tecnologia, trazer benefícios para ele. Mas, ao mesmo tempo, quando o menino é muito jogado e a tecnologia se torna uma arma para ele, ele vai ficar apenas brincando de deslizar o dedo numa tela. E aí você chega num ponto de andar com a pessoa, de encontrar com essa pessoa, e você não tem mais o contato visual com ela, porque o contato que você tem é por touch na tela. Então você não tem uma comunicação, não existe uma comunicação, a comunicação ela é totalmente tecnológica. E aí eu sinto que os meninos ficam muito assim, em jogos de videogame, em Instagram, Telegram, é isso, é aquilo, ótimo. Mas você tem 24 horas no dia. Você pode se dedicar 3 horas no mundo da tecnologia. E você pode também dedicar as outras horas para fazer uma atividade física, para participar de uma oficina. As pessoas reclamam, não tem as coisas que não são científicas. Existe. Existem muitas oficinas, mas por uma coisa ou outra, às vezes essas oficinas não chegam aonde tem que chegar. E muitas vezes as pessoas podem saber que existe essa oficina, mas não interessa. Porque não dá credibilidade para o profissional que está ali dentro, principalmente se for profissionais da cidade. Isso eu sentia muito quando eu morava. Se eu vou trazer uma oficina de um cara do Rio, muda. Muda, inclusive, quando você vai em sala de aula. Olha, tem um cara do Rio, dá uma oficina. Ai, eu vou dar oficina. Ai, conheço de dia. Então, assim, eu acho que antes de valorizar outros profissionais de fora, valorizar os profissionais da cidade, que tem muito para contribuir. E aí, assim, as pessoas elas se sentem desmotivadas porque não tem muito incentivo. Elas ficam ali no celular o tempo todo. Eu tenho percebido, assim, pelos alunos que chegam até a mim, e alunos novinhos, que, sim, tá num sedentarismo muito grande. É muito triste, né? A gente corporalmente. Tem muitas crianças que, assim, com 8 anos de idade já tá com tela ali o tempo inteiro. E assim eu vejo, porque na minha geração mesmo, a minha idade, a minha da Larissa, a gente demorou muito para ganhar um celular. Então, hoje em dia, a gente vê as crianças, assim, fixadas totalmente na tela. A questão de brincar na rua, inclusive, é raro quando se vê. Então, fica assim. Aí, por exemplo, é uma coisa que começa desde cedo, entendeu? E aí, assim, quando fica adolescente, é pior ainda, assim. Eu não tô, assim, falando que ser adolescente é ruim, não. Porque eu tô com 40 anos. Você pensa na minha época, assim, né, assim... eu me lembro que os professores de educação física eram o Bruno, era o Doutor, era Michelin. Não tem essa de você ficar lindo sentado ali na arquibancada. Eles não pegavam uma bola de vôlei ou uma bola de futebol e falavam, vai brincar. Não. Hoje é aula de taekwondo. Não sei, não tô afim, não gosto. Vai sentar a tua bunda e vai ficar quietinho. E você é obrigado a fazer. A não ser que o médico virar para mim, você vai trazer uma atestado. Então, a gente movimentava o corpo, a gente experimentava novas coisas. Como é que você pode falar que não gosta se você não experimentou? Né? Então, assim, a realidade era outra. Eu ficava 24 horas aqui na escola, porque você tinha teatro, você tinha escola de vôlei com o Bruno, né? Você tinha um Gamar, que não era uma época, não sei se vocês já ouviram falar, era um grupo de jovens que trabalhavam, né, com a coisa da espiritualidade. Então, a gente trabalhava muito na igreja, fazia eventos. Então, assim, nem existia celular. Existia o computador, mas também era de pouco acesso, né? Então, eu estou falando que a tecnologia ela é ruim, não. Mas eu acho que, assim, tem que ser bem dosada, né? Agora que tem a inteligência artificial, ela pode vir em benefício para muita gente, mas também ela pode ser maléfica, entendeu? Assim. Então, eu acho que é mostrar para essa criançada, para esses adolescentes e para nós mesmos que não é só o touch. Você vê os punhos das pessoas extremamente desenvolvidos. Você vê uma destreza no punho, nos dedos, assim, inquestionável.
Mas aí essa destreza ela fica concentrada no punho e nos dedos. O corpo, as articulações, contato visual. Aí você vai por uma entrevista de emprego, você não consegue olhar para a pessoa que está te entrevistando. Você não consegue olhar. Você fica retraído. Você não consegue conversar. Você vai nos ambientes e fica quieto. Você vai contraindo assim, ó. Me lembro que na minha época, não estou sendo crítico e nem sendo preconceituoso. Na minha época, você não tinha tempo para ter depressão ou para pensar em besteira. Porque você desenvolvia o seu lado direito e esquerdo do cérebro. O lado da criatividade, da espontaneidade. Não! Tive muito bullying. As pessoas, nossa, me assim, era um bullying que era com todos assim. A gente sabia lidar. A gente brigava, ia pra porrada, gritava, é você! Mas eu não chegava lá em casa, eu chorava e não morria de chorar. Mas eu resolvia comigo. Eu não engolia seco. E hoje as pessoas engolem. E aí você tem o jovem suicida, você tem o jovem ansioso, e aí ele vai converter aquelas frustrações dele comendo, ou ficando sem, ou enfim, aí são várias coisas, né? Então eu acho que quando você tem uma vida ativa, o nosso corpo precisa de movimento. A vida é movimento. O movimento ele não pode ser só na cabeça. Só na cabeça ou só na mão. Tem que ser no corpo. A gente não aguenta, gente. A gente precisa. Eu vejo alguns jovens se movimentando, fazendo alguma atividade física. Até os meus aluninhos pequenininhos. Poxa, que eu faço uma flexão, eu faço uma prancha no chão com 40 anos de idade e não estou suando, gemendo e morrendo. Os meninos magrinhos que... teve um que até chorou. Isso. Sabe, é muito assim. Então eu acho que é uma reeducação. Assim, eu concretizo assim, concluo esse meu pensamento dizendo que é uma reeducação. Essa reeducação é desde a família. Tem que ter essa participação. Tem que ter um monitoramento, né? Precisa ter uma participação. Você tem que incentivar o menino. É da escola. E é do próprio, da própria pessoa que está. Uma iniciativa individual também. É uma iniciativa individual. Eu vejo que as pessoas têm medo de tudo. Não tem que ter medo. Uma hora você vai passar. Todo mundo vai passar. Então, assim, é mais fácil você passar agora. Já enfrentando esses fantasmas e essas sombras agora. Porque depois, quando você está lá no mundão, já era, meu amigo. Já era, você vira um alvo. E aí você vai estar disputando caras fera. E às vezes nem é fera profissionalmente, mas psicologicamente. Não adianta, você nunca vai ser bom em tudo. Mas se você tem um psicológico equilibrado, isso ajuda demais. E quando eu falo um psicológico equilibrado, eu não estou falando que você tem que ser normalzinho dentro dos padrões. Eu estou falando que é um pouco de loucura, assim. Eu sou uma pessoa muito louca. Brinco, rio. Eu sou muito autêntico, assim. Tem pessoas que ficam com medo. Não vou nem me aproximar dele, porque... Mas isso sim, sabe? Faz parte, tem que ter. Tem que ter, isso me ajudou, sabe? Assim. Eu vejo até você falando aí, porque você disse que na faculdade você sofreu muito, você teve essa questão do bullying, de pessoas puxando seu tapete o tempo inteiro muito forte, mas você permaneceu, você conseguiu sair disso, né? E eu vejo que se for, por exemplo, na geração de hoje em dia, as pessoas desistem muito facilmente. Então, essa falta de incentivo, essa falta de iniciativa, até da própria família, às vezes, prejudica muito, né? Eu vejo que assim, tudo... As pessoas não estão acostumadas a receber não. O não é como se fosse assim, um tiro. E isso começa na própria família. Eu quero
isso, eu quero aquilo. Ah, então tá. Ah, hoje eu não tenho. Ah, mas sempre dá um jeito. Não. Não é não, né? Não é não. Não tem hoje. Eu tenho dinheiro, mas eu não vou te dar. Simples. Sim, falta isso na Vai no atualidade. quarto chorar. Aí eu quero pudim. Não tem. Eu quero. Vai comer terra. Se você não comer terra, você vai passar fome. Isso já aconteceu uma vez comigo. Eu desperdicei comida da minha mãe. Vai. Olha, e ela falou assim, vai no banheiro e vai vomitar. Ai, nossa. Não precisa nem trauma, não. Eu sobrevivi. Desse jeito. De uma Alzheimer em cada segundo da sua vida. Quando você está dando não agora, você está adiantando para que coisas ruins não aconteçam na frente. Tá evitando uma frustração. A pessoa sobe, você vai estar no psicólogo, psiquiatra, tomando sertralina, tomando isso, tomando aquilo. Não que assim, existem casos e casos. Tem pessoas que têm sim. Eu não quero nem entrar nesse sou médico, sou psicólogo, não sou nada, e nem estou falando. Mas assim, hoje virou às vezes, ela não é focada, ela não tem uma concentração, e às vezes fora sentado com a bunda numa cadeira, escutando o professor falar. Às vezes a dinâmica tem que ser outra. E a gente tem que estar aberto para isso. Nós, professores, nós atores, nós empreendedores, nós alunos, enfim, é o que eu falo, a vida é movimento. E tudo que é padronizado não funciona. Nunca funciona. Até porque os seres humanos são diferentes, né? Então a gente tem que respeitar essas diversidades. Exato. Cada um tem a sua singularidade. O mais interessante é você aprender a conviver com elas. E coletivamente. E é outra coisa que eu também, assim, tenho percebido. As pessoas não conseguem viver coletivamente. Eu percebi também. São muito narcisistas. São muito individualistas. Então é outra coisa. É uma disputa de egos. Eu e eu. E esse não dá a mão pro outro. Isso, o teatro é uma coisa muito boa, porque o nosso coletivo de teatro aqui em São Vicente, né, quando a gente era novinhos, acontecia. Por que nós fomos para Goiânia? Porque o coletivo funcionava. Não tinha essa de eu sou melhor que você. Todo mundo junto. Junto. E se tá junto, a coisa acontece. Se vocês estão aqui agora, todos unidos, vocês entrevistando, o outro coletivo ali sentado, participando, funciona. E funcionou até hoje, porque o quê? É um coletivo? Isso é ser coletivo. Sim. Se não tem coletividade, não tem ideia, e vai ter contradição, vai ter briga, e Tem que aprender a conviver. tem que conviver. Isso é movimento. A vida é isso. A vida é cheia de contradições. A vida é cheia de paradigmas. Que bom que tem um que discorda, que bom que tem um que se cala, que bom que tem um que quebra o pau. Já pensou se fosse todo mundo igual ali? E aí vai um complementando e vai um energizando o outro. Essa troca de vivências que faz a vida funcionar, né? Sim, esse equilíbrio de energias. Porque são energias tão desequilibradas que juntas elas se equilibram. Porque cada um tem uma energia. Sim. Então acho que isso dá um peso e faz o que vocês estão fazendo. Quem aqui faz isso? Ninguém. Como que vocês conseguiram montar toda essa estrutura? Vocês, de alguma forma ou de outra, vocês correram atrás. E aí, quando vocês correm atrás e vocês mostram o interesse, as pessoas falam, vamos ajudar. E até então as pessoas falam, será que vale a pena? Mas quando vocês estão ali na proatividade, vocês acabam energeticamente trazendo as pessoas para perto de vocês e acreditando juntamente, né? Poxa, eles acreditam, então vamos acreditar também. E aí vira aquele ciclo de positividade, não tem como dar errado. Só dá errado se alguém de forma negativa te puxa para trás, mas tudo tende a dar certo quando está todos ali em conexão, sabe? Assim,
Sim. E ainda com base nisso, quando a gente fala sobre essa questão de estar todo mundo junto, convivendo, e de como isso influencia na nossa trajetória pessoal e tal, você tem alguém ou alguma coisa, algum sentimento que te traga inspiração? Um sentimento que me traga inspiração? Que te motive? Pode ser uma pessoa também, se quiser. Uma pessoa, uma obra. O buraco, ele é muito incentivador. Toda vez que eu fui pro fundo do buraco, toda vez que eu fui pro fundo do buraco, tudo preto, que eu falei, nó, pra onde que eu vou? E que eu entrei num processo de caos absoluto, foi onde eu mais cresci. Como gente, como ser humano, como profissional, vida pessoal. E quando você entra no processo de caos, e que você acha que nada vai ter um final feliz, eu acho que de alguma forma ou de outra se ativa alguma coisa dentro de você. E essa força é como uma fênix. Você renasce forte e destruindo tudo que está na sua frente. Sempre. Os meus maiores medos, a maior escuridão da minha vida foram meus melhores amigos. É incrível falar isso. Mas... E eu sempre me permito cair nesse buraco. Sempre quando eu vejo que eu estou na inércia, eu estou tipo assim, poxa vida, desculpa o termo, que merda que eu estou hoje. Nossa, estou aqui 3 anos nesse marasmo, nada acontece. Eu me proponho a cair no buraco e ficar mal por 1 semana, 2 semanas. Ficar mal mesmo. Mas é a minha terapia. Diferente. Quando eu preciso de um terapeuta, eu vou no buraco. E entro de força. Saio assim. É uma força espiritual muito grande assim, que me vem. Eu também não sei explicar como. Eu sempre tive muito bullying. Eu sempre tive um pai muito rígido, uma mãe muito rígida. Num momento histórico, um contexto de pequena, que eu sempre fui muito, muito desafiador, assim, né? Da minha sexualidade, sempre fui muito... E eu sempre incomodei as pessoas. E eu era para ser um cara deprimido, depressivo, que queria suicidar, tomar remédio. Eu poderia ter entrado no mundo das drogas, do álcool, facilmente. Até experimentei, tá? Tentar entrar no mundo da cachaça. Não gostou, não? Dei horrores. Falei, cara, que merda que eu sou. Não funcionou pra mim, não. Quando eu comecei a entrar nesse caminho, eu falei, como eu sou covarde. E assim, eu era pra ser eu tô aqui. E foi ixi, quantas vezes eu saí chorando, quantas vezes eu saí pequeno, deixava as pessoas me humilharem. Eu me sentia menor, me sentia o menino mais burro da escola, o que não sabia dar texto. No teatro eu era o pior. Eu sempre pegava os papéis pequenos. Nossa, aquilo era impossível, cara. E aí acho que esse tempo que me deu quando eu cheguei em Belo Horizonte. Sozinho. Uma mala velha, com 2 CDs. Umas calças de malha, umas blusas polo, até manchada. E eu vendo aqueles menininhos da Universidade Federal. Tudo engomado, tudo com a pele bonitinha, com a pele oleosa, arregaçado. Ainda falando meio porteira, assim, sabe? Os meninos rindo da minha cara. Caipirinha. Meu apelido era Caipira. E assim, tinha prova, eu era isolado. A menina da roça, pública, né? Passou em último lugar. E aí, assim,
assim, você tem que criar as suas próprias armas, né? Aí eu falava, eu vou provar não para eles que eu posso ser bom. Vou provar para mim mesmo. Então, assim, chegou num ponto que a coisa inverteu. Eu me lembro direitinho que no 8º período de teatro, uma das melhores atrizes da universidade, ela, não estou falando, né, e estou tentando falar com humildade mesmo, não para me gabar, mas ela falou assim, eu quero você, quero trabalhar com você no meu TCC, que é o trabalho final de curso, né? E é uma cena que eles tinham que montar o espetáculo. E cada um tinha que montar o espetáculo. E ela falou assim, esse espetáculo sou eu e você. Se vira. Se você não tem agenda, tô te dando um texto aqui agora. Ela era uma das meninas que não falava na minha frente. Mas ela sempre me olhava com aquele olhar, tipo assim, o que esse menininho de blusa polo, de shortinho pega frango, de malha, caipira, cabelo tudo alvoroçado, tá fazendo aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu me lembro quando eu subi no palco pela primeira vez lá em Belo Horizonte, na própria, eu vi ela rindo de mim. Para mim foi um prêmio, né? Quando ela virou para mim e falou, posso te convidar? Aí eu falei assim, mas não, você vai me escutar. E aí eu falei tudo que estava aqui. Oh, coragem. Coragem. Falei tudo. Falei, olha, quem diria uma pessoa com a sua estirpe, eu sempre te admirei, poderia ter criado um trauma aí. Trauma, ele virou força. Que olha, você está me convidando hoje para poder trabalhar com você. Eu só vou aceitar, não por questões de empatia, que eu não tenho empatia com você, por questões profissionais com você. Ali ela virou minha fã, eu quero casar com você. Aí a gente ficou amigo e hoje a gente é tipo assim, eu virei padrinho de casamento. Nossa, que... Então assim, As coisas mudam. vida é movimento, né? Se você quer mudança, provoca essa mudança. Mesmo que você faça um caos na vida do outro, na sua. Caos, como diz Nietzsche, né? Um grande filósofo, ele é maravilhoso se você souber sair dele. É? Nossa senhora, fiquei até sem palavras agora. E por fim, para finalizar, a gente queria perguntar para você qual é a sua perspectiva da cultura aqui em São Vicente. Eu quero que as pessoas se sintam motivadas. Eu quero que as pessoas, por mais que a pilha Duracell esteja baixa, essa pilha Duracell ela não vai bater. Se você quer transformação, vá atrás. Corre atrás sozinho. Não espere a ajuda de ninguém. Você vai ter muitos nãos. Se você desistir, quem é que vai? Então, assim, dê a mão para quem quer. Tenham responsabilidades. Cumpram, porque eu falo que a gente trabalhar com arte, a gente precisa ter compromisso, responsabilidade, ética, respeito. Sobretudo, alguma coisa tem que te mover a fazer isso. E se você estiver fazendo por obrigação ou apenas por ego, não faz. Porque vocês são espelhos. Se outras pessoas veem vocês fazendo isso, é um incentivo a mais. E se vocês não fazem, as outras também não vão se sentir encorajadas a fazer. Busquem o que vocês querem, o que for mais difícil para vocês, vai no que é o mais difícil. Vá. Porque é a partir do difícil que vai sair as melhores coisas. Se tá difícil, a gente não tem dinheiro, o texto a gente não tá tendo tempo para ensaiar. Cara, o tempo a gente arruma.
Texto a gente vai se adaptando. Nem tudo foi dinheiro. Você pode montar um cenário maravilhoso, você não pode montar nada. Tudo depende da sua criatividade. Medo é o pior inimigo. Eu vejo que eles são o que o outro vai pensar. Então você sempre tem que acertar, você sempre tem que ser 100%, você sempre tem que falar, eu sou... Não, você não tem que ser foda, você não tem que ser 100%, você não tem que ser bom. Isso é errando. É através do seu erro que vai sair a melhor coisa. Quando você quer que a coisa saia bonitinha, conforme você pensou, vai dar tudo errado. O jeito que a gente planeja, vai dar tudo errado. Dá errado, é impressionante. Agora, tudo aquilo que você faz aberto, dando essa margem de erro, que acontece, vai ser a melhor coisa. Quando a gente quer ser perfeitinho demais, não vai, gente. Então, assim, essa iniciativa já é boa. Incentivem as outras pessoas. Façam. Não tenham preguiça. Vá uma pessoa. Faça um monólogo. E desbanca todo mundo. Desbanca aquelas pessoas que olham para sua cara e falam que você não vai dar. Desbanque aquelas pessoas que marcam ensaio e não vão. Desbanque aquelas pessoas que o pai ou a mãe não dá credibilidade porque acha que você não tem potência e força. Desbanque todo mundo. E a gente desbanca sendo responsável, se motivando e falando que tudo vai dar certo. Positividade. E assim, se não for vocês, o que vai ser de São Vicente de Minas? A cultura está bem fraca. A gente precisa de movimentos artísticos na cidade. Você até tocou nesse ponto agora, porque agora a gente tem uns projetos de lei da Lei Paulo Gustavo, né? Da Paulo Você, Gustavo. inclusive, fez muitos projetos relacionados a essa lei. Nós aprovamos 2. Poxa, mas nós aprovamos 2. Existem 8.000 habitantes. Você acha que as pessoas interessaram por esses projetos? Você acha que teve a... Não teve, porque muitos não souberam. Então falta divulgação, né? Falta mais divulgação. As que souberam tiveram medo, preguiça e pavor, que nunca fizeram. Tem que começar. Eu não sei fazer. Tem Google. Tem o Chat. Chat GPT. GPT? Cara, a inteligência artificial tá para isso. A tecnologia está na sua mãozinha, cara. Tem dificuldade para escrever projeto? Vai atrás deles. Vai atrás do seu professor. Lê para mim. Tá coerente? Não dá, meu amor, pra você ficar sentado a bunda na cadeira esperando. Mas não acontece nada em São Vicente? Não acontece. Você está movimentando alguma coisa para acontecer também? Ou você está esperando o Circo do Soleil chegar aqui? Dar uma oficina para você. E contratar vocês para fazer alguma coisa. Se não partir de vocês, isso é uma coisa que eu sinto saudade. Porque no nosso tempo a gente era fervoroso. Em tudo. Eu sinto que no esporte a coisa acontece. Os alunos, eles são mais proativos, eles são mais fortes, eles são mais potentes, psicologicamente, fisicamente, tudo. A arte eu não vejo. Será que é porque é o Bruno que incentiva? E na cultura está faltando? E qual que é o papel do cultural? Porque são vocês, não são os professores. Fazem oficina, chamam as pessoas, pensam em coisas diferentes, apresentam. Uma coisa é a gente ficar dentro de um espaço institucionalizado. A gente precisa pensar para além dos muros. Eu pego os meus meninos, levo para frente da prefeitura, levo para a rodoviária, levo para o campo de futebol, levo para a casa de cultura. E meu sonho é levar eles no Paulo Lavrato. E depois para Capa. E depois na Rua do Campo, e depois no Tijuco. É uma casa desativada, nós vamos fazer uma dança dentro dessa casa desativada, em cima do telhado. Porque a arte está em todo lugar. As pessoas não vão vir até a gente. Nós aqui temos que vir. As pessoas começarem a gostar da cultura, nós aqui temos que ir até elas. Porque São Vicente não tem isso.
Olha só, uma família, ela prefere ganhar, pegar o dinheiro dela e gastar em cachaça, cerveja, pizza, festa, oba-oba, do que numa peça de teatro, numa dança. Por quê? Porque não tem essas opções em São Vicente. É formação de público. Você vai ter público no teatro, na dança, numa performance, se você fizer e divulgar e convidar. E não é em espaços, centros, como a Casa da Cultura somente, ou aqui dentro do colégio. É para fora. Ela na Cava, ela na Rua do Campo, ela no Paulo Lavrado. Porque aí as pessoas se sentem pertencentes, começam a acreditar e falam, caramba, olha só que legal. Aí se tem uma apresentação aqui dentro do teatro, lota, que as pessoas querem te ver. É descentralizar. E se movimentar, gente. A cidade está morta. Infelizmente. As pessoas estão mortas. Os artistas estão mortos. Tudo morto. Parece que só o esporte que está em movimento. Aos trancos e barrancos. Estão ali, firme. E é isso. Cadê a cultura? Cadê, né? Cadê o teatro? São Vicente era conhecido pelo teatro. Eu lembro, tinha muita apresentação, né? De balé, Né? de próprio teatro. Esse teatro aqui é padrão. Nenhum da região tem esse padrão que tem. E agora? Como é que ele está? O uso dele. Né? As luzes. Pode dar um incêndio a qualquer momento. Uma né? A gente tinha um cuidado para entrar no teatro. Só entrava no teatro quem eram os atores. E o irmão Marcos. A cabine era na mão de uma pessoa. Só uma pessoa. Então a gente tinha zelo, a gente tinha cuidado, a gente tinha... Então isso tudo faz parte do ritual. E a gente, o que eu falei, da questão da responsabilidade. Chegar no espaço antes, varrer o espaço. Quando a gente faltava os ensaios, o irmão Marcos tirava a gente da peça de teatro. E num passo simples ele trocava a gente com uma outra pessoa. Ali a gente falava, nossa, eu sou insubstituível. Não, eu não sou insubstituível. Eu sou substituível. Porque eu posso ser bom ator, mas eu não tenho responsabilidade com as minhas coisas. Então eu vou pôr um que não é bom ator, mas tem responsabilidade. Eu posso confiar nele, ele não vai me deixar na mão. Então, assim, isso foi uma coisa que é importante e precisa. Né? Assim, eu estou falando dos jovens, mas eu estou falando das crianças, eu estou falando de nós, eu estou falando dos mais velhos. Poxa, tem pessoas mais idosas aqui tá, assim, gritando para ter teatro. Assim. Gritando. A gente sente falta, né? Inclusive na nossa formação como jovens, a gente percebe isso, que faz falta. Muito. Você vê que o esporte já faz uma diferença. É verdade. Quando tem esses festivais aqui na escola, vocês se motivam, vocês se movimentam, vocês mobilizam e a coisa sai e dá um quero mais, né? Aquele desfile, né, da consciência negra foi maravilhoso. É isso. Olha, pode sair dos muros daqui, não pode não. Trazer a comunidade para participar. Sabe? Ganha força, ganha potência. Agrega. Com certeza. Então, Didi, nós vamos ficar por aqui. A gente queria agradecer desde já você ter vindo aqui e não só agradecer a sua participação no podcast, mas como a sua participação na arte, nas manifestações culturais na cidade. E a gente vê você sempre presente em tudo que acontece. Que bom, né? Que apesar dessa falta de cultura às vezes que a gente vê aqui, ver pessoas como você que mobilizam, que lutam por uma arte, por uma cultura aqui, que se importam, né, nessa valorização, é extremamente importante. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o trabalho que você faz com os pequenininhos lá em cima é extremamente importante. Eu acho que isso eles nunca vão esquecer, porque toda essa trajetória que a gente tem durante toda a infância, eu acho que ela mobiliza tudo na nossa vida. Então, eu acho extremamente importante. Então, a gente agradece
Fora Muito. que eles provavelmente te veem, como você viu o seu primeiro professor de teatro, que te motivou a estar aqui hoje também, e ter conquistado tanto, e que vai conquistar muito mais coisas ainda. Eu falo só para concluir assim que as crianças gostam de mim, mas eu sou chato, às vezes eu sou grosso, eu falo as coisas na tora e eu cobro, eu sou assim. As crianças falam assim, eu tô cansado. Eu falei, não, às vezes são 30 ensaios assim. Pá, 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 pá. Mas assim, no fundo, eu acho que é isso, assim, isso dá uma motivação pra gente. Eu não poderia ser diferente, porque a minha vida inteira foi essas pessoas que me treinaram. Então a gente acaba trazendo esse legado, né? E aí a gente vai só ajeitando e organizando, né? Porque os contextos são diferentes, mas a gente faz com amor. Então acho que é o que resume tudo, né? É o tempero maior. A gente pode ser bravo, pode ser grosso, pode ser estúpido, pode querer ser perfeccionista, que ninguém é, mas o amor se sobressai. Você vê o carinho que eu tenho por eles têm por mim, e é uma questão de respeito e de confidência também, né? Eles confiam. Isso é muito bom, porque é o que eles precisam, confiar no próprio taco. Isso é muito importante, assim. E isso fortalece quando a pessoa, né? Ela confia nela. Ela não é perdedora. Porque a nossa sociedade nos cria para ser perdedor. Sempre, a vida inteira. A gente é criado para. A gente é comparado com o outro. Você é perdedor. É sempre o se. E se? Então, o tempo inteiro, bomba de coisas ruins, assim. Nós somos programados para desacreditar, né? Exatamente. E era para ser o contrário. Você é programado para desacreditar, né? Tem que estudar muito, senão você não vai passar, senão você não sei o quê. Então é sempre o sim, o não. Fala-se pouco. O sim, né? Não, vai dar certo. Já deu. Não tem isso. É sempre o contrário. E a gente precisa quebrar esse ciclo. Então nós, como cidadãos jovens e licenciados, Eu que agradeço a cada um. A gente sabe que você é muito ocupado, que você está sempre ativado, sempre com muitos compromissos. Mas a gente agradece muito. Vai ser muito importante essa entrevista para todo mundo, né, que for assistir, eu tenho certeza. da nossa comunidade, principalmente. E a gente queria te dar um presentinho. É uma coisa simples, mas que a gente dá com todo o coração. Que lindo! Nossa, obrigado! Pode abrir aqui. Destruir aqui. Tudo bem, sim. E tem o chaveirinho do Culturalis ali. Olha, super personalizada, tá vendo? Gente, vários editais tá por abrir. Contem comigo, contem com as pessoas, com os professores. Não percam isso. Por favor, tá? Vocês são a força motriz dessa cidade. Já estão aí, mas a potência está assim, girando aí em você. Deus abençoe Obrigada. vocês. Gratidão, viu? Obrigada a todos.